Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 5 de julho, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. E nesse momento, escutaremos e vamos refletir na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita." Palavra da salvação. Escutando o Evangelho de São Mateus, esse trecho que nos é oferecido hoje para o nosso alimento espiritual, para a nossa reflexão, de uma certa forma, ele nos dá um panorama geral do ministério público de Jesus. O tempo comum, esse que estamos vivendo, é esse tempo que temos a graça de nos aproximar dessa realidade ordinária, o tempo onde Jesus pregou, os seus gestos, palavras, as suas atitudes, o discipulado. E o Evangelho de São Mateus, no trecho de hoje, ele nos dá, de uma certa forma, esse panorama. Primeiro, um feito de Jesus que ele expulsa o demônio, ou seja, um feito dele que tem o poder sobre o mal. Ele que cala os demônios, ele tira a força do mal e devolve, restitui as palavras ao homem, restitui a posição do homem, restitui a dignidade do homem, né? Esse exorcismo que nós vemos hoje, ele tem esse simbolismo, né? Ele cala o demônio e dá voz à criação de Deus. Dar voz àquele que é a realidade, aqueles que são, de fato, né, o ser humano, né, dar voz novamente àqueles que Deus criou e elegeu para si. E depois nós temos, no desenrolar do Evangelho, um panorama da compaixão do Senhor, dessa compaixão de ver aqueles abatidos, de pregar o reino, de cuidar daqueles que precisam, de curar os enfermos. De uma certa forma, Mateus nos dá para nós uma síntese do ministério público de Jesus. E não deixa faltar que, em meio a essa manifestação da graça, da misericórdia de Deus, há incompreensão, há resistências, há realidades contrárias, há realidade, muitas das vezes, de perseguição, como vimos as interpretações dos fariseus que Jesus expulsava os demônios pela força dos demônios. Queridos, olhando esse panorama, a gente pode trazer para a nossa vida cristã e entender que, claro, seguir a Jesus, ter uma vida de comunhão com Ele é fazer essa experiência. Ter nele a certeza de que, se estou unido a Ele, de fato pode se levantar o mal sobre mim, mas Ele vence, Ele cala todas as realidades de mal. E por isso que eu sou chamada a renovar a minha confiança diária a Ele, tendo a certeza do seu cuidado, da sua compaixão, do seu desdobrar sobre mim, que saber que nada na minha vida está longe do cuidado de Deus. Essa imagem de Jesus, da compaixão do Senhor, ela é muito forte, que nenhuma realidade da minha vida, se eu estou no seu seguimento, se eu o busco, está fora do seu cuidado. Contudo, eu não posso também ser ingênuo e me deixar contaminar por um discurso, muitas das vezes, que não é cristão.
Porque não é porque eu sigo Jesus que eu não vou ter perseguições, eu não vou ter realidades que se levantam de resistência, eu não vou ter desafios. Nosso Senhor teve isso. Por isso, é muito importante entendermos que essas realidades são previstas, inerentes à vida cristã. Mas o nosso olhar nunca pode deixar de se desviar da presença do Senhor, que nos chama e que nos quer que demos testemunho da presença e da salvação dele em nossa história. Que o Senhor nos dê essa graça nesse santo dia, de compreender a sua presença e de testemunhá-lo em nossa vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.